Olá, Fernando Figuinha do Cardiopapers. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre a relação entre doenças cardiovasculares e doenças reumatológicas. Então, há muito tempo a gente já sabe que tem uma inter-relação importante entre doença reumatológica sistêmica e doença cardiovascular. Com a melhora do tratamento das doenças reumatológicas nos últimos 20 anos, essa inter-relação ficou cada vez mais proeminente. Então, idealmente, um paciente com doença reumatológica sistêmica mais grave deveria passar para o cardiologista para fazer uma avaliação, já que várias doenças reumatológicas podem levar ao cometimento cardiovascular. Então, por exemplo, pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, a gente sabe que pode desenvolver pericardite, pode ter miocardite, pode ter doença valvar, pode ter arterite coronária, pode ter hipertensão pulmonar. Pacientes com SAF, com síndrome do anticorpo antifosfolípide, a gente sabe que pode evoluir com trombose arterial. Pacientes com esclerose sistêmica, a gente sabe que pode ter também bastante hipertensão pulmonar. Paciente com arterite de Takayasu, pode ter estenose de artéria renal e quadros de hipertensão importante. Então são várias doenças que podem afetar o sistema cardiovascular e que o cardiologista vai ter que trabalhar junto com o reumatologista para controlar melhor a doença do paciente. A gente sabe que essa inflamação sistêmica crônica que esses pacientes com doença reumatológica podem apresentar pode levar à disfunção endotelial, aumentando a rigidez arterial e predispondo ao desenvolvimento de aterosclerose. A gente sabe que pacientes com lúpus e com artrite reumatoide têm uma chance maior de evoluir com infarto ou AVC durante a evolução. Vamos comentar então sobre cada uma das doenças que pode acometer o sistema cardiovascular. E vamos começar comentando sobre lúpus eritematoso sistêmico, que é uma das doenças que mais pode levar a cometimentos cardiovasculares. Sabe que o lúpus, na verdade, pode dar quase tudo. O lúpus sempre foi um coringa nas chaves diagnósticas de qualquer paciente da clínica médica lá que você está tentando investigar o que está acontecendo. Então, a possibilidade de apresentações é muito extensa. Então, o lúpus, a gente lembra, é uma doença que é bem mais comum em mulher, uma proporção de 9:1. A gente geralmente tem autoanticorpos positivos, né? O FAM quase sempre vem positivo em paciente com lúpus. Lembrando que muita gente tem FAM positivo e não tem doença reumatológica nenhuma. Então, o paciente com lúpus é muito comum, quase todos têm FAM positivo, mas a presença de FAM positivo sem nenhuma outra apresentação não quer dizer que tem doença reumatológica. Isso é um erro muito frequente na prática. Então, quase todo mundo tem FAM positivo, beleza. Isso não bate o martelo de lúpus de forma alguma. Tem alguns outros anticorpos que são mais específicos, como o anti-DNA. Então, se o paciente tem FAM positivo e o anti-DNA positivo, daí a chance de realmente ter lúpus é muito maior. E alguns outros autoanticorpos, como anti-RO, anti-LA, anti-SM, anti-RNP. Quanto mais autoanticorpo positivo, maior a probabilidade do paciente realmente ter lúpus eritematoso sistêmico. Além disso, tem todas as outras manifestações hematológicas, geralmente cursa com aumento de VHS. Em relação ao sistema cardiovascular, é bem comum a gente ver hipertensão arterial nesses pacientes, tanto por doença renal, que o lúpus pode acometer, como pelo uso crônico de corticoides. Então isso aí também pode influenciar. Teve um estudo com mais de 1.800 pacientes com lúpus, que avaliou o risco cardiovascular desses pacientes e viu que pacientes com lúpus teriam um risco 2,66 vezes maior de evoluir com um infarto ou AVC comparado com a população geral. Então, mais um estudo aí que colabora com a nossa hipótese que essa doença sistêmica inflamatória pode sim acarretar a problema cardiovascular. O padrão de coronariopatia de um paciente com lúpus é um padrão semelhante aos demais, só que parece que ele tem uma predisposição maior à ruptura de placa, provavelmente por esse processo inflamatório sistêmico que a gente já comentou. A gente sabe que mais de 50% dos pacientes com lúpus têm algum acometimento cardíaco, na maior parte das vezes de forma subclínica. Qual é o acometimento mais comum do lúpus no sistema cardiovascular? O acometimento mais comum é no pericárdio. Então, o acometimento mais comum disparado é a ocorrência de um derrame pericárdico ou pericardite. O que a gente mais vê, na verdade, é um derrame pericárdico discreto que encontra no ecocardiograma ocasionalmente, mesmo sem sintomas. E geralmente está associado à policerosite. A gente sabe que o lúpus pode desenvolver aquela policerosite, né, derrame pericárdico, derrame pleural, ascite,
Então, geralmente faz parte do quadro, não é uma doença específica do pericárdio, faz parte do quadro de policirrosite do lúpus eritematoso sistêmico. Mas o paciente pode se apresentar também com um quadro típico de pericardite, com dor torácica, que melhora a inclinar para frente, com característica pleurítica, todo aquele quadro de pericardite aguda que a gente já conhece. E como que a gente vai tratar esses pacientes com pericardite em casos de lúpus eritematoso sistêmico? A gente pode começar tratando com anti-inflamatório e colchicina mesmo. A gente não precisa entrar de cara com corticoide. Obviamente, a gente tem que ver o contexto geral. O que ele tem mais de acometimento do lúpus, se ele realmente não vai ter indicação de corticoide por algum outro motivo. Se o problema for especificamente do pericárdio, a gente pode começar com anti-inflamatório e colchicina e reservar o corticoide para os pacientes que não estão indo bem com esse tratamento inicial. A chance de evoluir com tamponamento cardíaco é baixa, de 1 a 2%, e poucos pacientes também evoluem tardiamente com pericardite constritiva. Então, geralmente, resolve bem o tratamento da pericardite. Em relação à miocardite, a gente sabe que miocardite também pode ocorrer com uma certa frequência em paciente com lúpus. De diferença do Brown-Aldi, ele considera como abaixo de 10%, então seria uma quantidade importante, menos de 10% pode ter miocardite associado, mas na maior parte dos casos, assim como a doença do pericárdio, de forma subclínica. Então o paciente pode ter só uma taquicardia desproporcional, então a frequência cardíaca um pouco mais alta, sem outras repercussões, até um quadro de insuficiência cardíaca franca. Então pode cometer de diversas formas. Então vai ter que investigar os exames que a gente pode pedir. Geralmente vem com prova de atividade inflamatória aumentada, né? O VHS aumentado. É muito comum vir com um alto anticorpo, o anti-RNP positivo nesses casos também. Troponina pode vir aumentada também nesses pacientes, vai ter inflamação miocárdica, né? E a gente tem que lembrar de um diagnóstico diferencial importante. Geralmente, os pacientes com lúpus estão tomando associado a hidroxicloroquina. E hidroxicloroquina também pode fazer um quadro de miocardite. Então, para esses quadros que a gente está em dúvida e está evoluindo de forma grave, uma biópsia endomiocárdica pode ajudar. Porque nos casos de uma miocardite por hidroxicloroquina, a gente vai ter vascularização dos miócitos sem padrão de miocardite. É totalmente diferente de uma miocardite por lúpus. Então a gente pode ter também problema do tratamento, secundário ao tratamento que a gente está dando para esse paciente. Ecocardiograma pode ter também alteração global ou segmentar, redução de fração de ejeção, dilatação de câmeras. E a ressonância pode ajudar também. A ressonância pode mostrar um padrão típico de miocardite, com realce tardio mesocárdico, com todas as alterações que podem sugerir a presença realmente de miocardite. Quando está fechando realmente com a miocardite por lúpus, geralmente o tratamento aí vai ser pulsoterapia, vai dar corticoide em altas doses mesmo para tentar resolver. Em relação ao acometimento valvar no lúpus eritematoso sistêmico, o acometimento valvar pode ir desde um discreto espessamento de válvula até realmente a formação de vegetações. E daí ocorre o que a gente chama de endocardite de Lieberman-Sachs. O que é endocardite de Lieberman-Sachs? É uma endocardite que é formada por um depósito de imunocomplexos que junta lá com células mononucleares, com fibrina, com trombo plaquetário e forma uma vegetação estéril. Então, uma vegetação sem bactéria. Ela ocorre de forma bem mais comum em pacientes com lúpus associado a SAF, a síndrome do anticorpo antifosfolípide, e ocorre mais comum em posição mitral. Qual que é o problema da endocardite de Lieberman-Sachs? Primeiro, ela pode cicatrizar e levar a uma deformação da válvula, pode calcificar e pode levar então ao desenvolvimento de uma lesão estenótica ou regurgitante pelo próprio processo de cicatrização inflamatória da válvula. Além disso, pode levar à embolização, seria mais um risco, ou então o terceiro risco seria endocardite infecciosa. Então pode ser um substrato lá para parar uma bactéria e uma endocardite que inicialmente é estéril virar uma endocardite infecciosa. Como que a gente vai tratar esses pacientes com endocardite de Lieberman-Sachs? Em geral, a gente só acompanha. Se não está tendo nenhuma repercussão importante, vai acompanhando com um ecocardiograma.
muitos pacientes podem regredir e podem ficar sem nenhuma deformação valvar, que não vai levar a nenhum problema futuro. A gente deve considerar para esses pacientes utilizar a profilaxia para endocardite infecciosa. Não tem muito trabalho mostrando, mas tem lógica, né? Se tem uma alteração da superfície valvar, é interessante a gente tentar utilizar profilaxia para endocardite infecciosa para quando vai fazer algum procedimento cirúrgico. Cirurgia, você vai indicar quando? Você vai indicar quando tiver um acometimento funcional importante, ou uma regurgitação importante, ou uma estenose importante, e daí você vai ter que considerar a cirurgia por causa da disfunção valvar, ou porque virou uma endocardite infecciosa, e daí vai ter os critérios de endocardite infecciosa para você indicar a cirurgia para esse paciente também. Em relação a alterações do sistema de condução relacionados ao lúpus. Geralmente, o lúpus não leva a alteração de ritmo ou alteração de condução, bloqueio atrioventricular. Se você está pegando um paciente com lúpus que apresenta alguma dessas situações, a gente sempre tem que lembrar ou de isquemia. Então a gente lembra que o paciente com lúpus tem uma aterosclerose acelerada, então pode ter um processo aterosclerótico coronariano e está evoluindo com uma doença coronariana aguda, então ou isquemia, ou então uma miocardite. Então às vezes o paciente está evoluindo com um quadro de miocardite, e daí o ideal seria investigar para ver se realmente não está acontecendo isso. Então dificilmente o lúpus vai levar a uma alteração de condução ou um bloqueio atrioventricular de forma isolada, sem ter ou isquemia ou miocardite associada. Então pensou em isquemia, pede alguma prova de isquemia, seja invasiva, pensou em miocardite, vale a pena, além do que já costuma pedir, VHS, PCR, pedir complemento, que pode reduzir complemento, né, C3, C4, pedir também troponina, para ver se realmente não está tendo alguma lesão miocárdica, e pedir algum exame para tentar investigar miocardite. Inicialmente ecocardiograma, se mantiver a dúvida, pedir uma ressonância cardíaca, por exemplo, que pode agregar mais informação. Um detalhe importante em relação a distúrbios de condução em pacientes com lúpus é para a mulher que vai ficar gestante. Então, mulheres com lúpus ou com síndrome de Sjögren, que tem um anti-Rho positivo, tem um risco maior de evoluir com um bebê com um BVT congênito. Por quê? O autoanticorpo pode passar a placenta e pode levar a uma inflamação miocárdica no feto. E isso pode levar a desenvolvimento de BVT congênito. Então, o que a gente pode fazer para essas pacientes? Ou paciente com lúpus, ou paciente com síndrome de Sjögren, que tem anti-Rho positivo e vão engravidar. Para esses pacientes, o ideal seria, a partir da 16ª semana de gestação, fazer um eco fetal a cada 2 semanas para avaliar se não está evoluindo com alguma coisa que sugira um BAVT. A ocorrência de BAV incompleto pode ser reversível e pode responder bem ao uso de corticóide como a dexametasona. Então você pode promover um tratamento para evitar que evolua com um BAVT congênito. Quando virou já um BAVT, já não tem muito jeito. Então BAVT congênito é uma condição grave, pode ter uma mortalidade aí de até 20%, e 65% vão precisar de marca-passo no futuro. Então, para essas pacientes que são anti-Rho positivo, tem que acompanhar de perto. O ideal é fazer eco fetal a cada 2 semanas e ver se não tem nada errado acontecendo. Em relação à hipertensão pulmonar no lúpus, os dados de literatura são bem variáveis, pode ocorrer de 0,5% a 17,5% dos pacientes, mas a gente sabe que é bem prevalente. Qual que é o problema de ter hipertensão pulmonar numa paciente lúpica? O problema é que essas pacientes geralmente são mulheres e jovens, então estão numa idade fértil. E a gente sabe que gestação e hipertensão pulmonar são duas coisas que não combinam muito. Então, o paciente com hipertensão pulmonar grave contraindica gestação. Então, tem que investigar bem e fez o diagnóstico, tem que orientar essa paciente contra os riscos de uma possível gestação. Por que uma paciente com lúpus pode ter hipertensão pulmonar? São vários mecanismos. O paciente pode ter uma trombose pulmonar in situ, pode ter TEP crônico, vários episódios de embolia crônicos, pode ter arterite, pode ter doença intersticial e pode também ter
uma insuficiência cardíaca grave por uma miocardite, que evolui com uma hipertensão pulmonar secundária à insuficiência cardíaca. Então é multifatorial, muita coisa pode causar. Como que a gente vai tratar essa paciente com hipertensão pulmonar? A gente pode utilizar imunossupressor. Então, geralmente esses pacientes precisam de pulsoterapia e geralmente vai usar um pulso com corticoide mais algum outro imunossupressor, como a ciclofosfamida, é um dos mais indicados. Poderia utilizar azathioprina, micofenolato com fetil, mas ciclofosfamida geralmente é o mais utilizado nesse cenário. Pode utilizar um vasodilatador direto para hipertensão pulmonar. Então pode considerar utilizar bosentana, pode usar sildenafil. E se o paciente tiver anticardiolipina positivo, lembrar de anticoagular esses pacientes. Então é muito comum essa relação de lúpus com SAF. E aqui, em pacientes que evoluem com hipertensão pulmonar, é mais comum ainda. Então sempre tem que ser investigado. E se fechou como SAF, episódio trombótico, mais alta de corpos positivos, tem que lembrar de anticoagular esse paciente. Comentando agora um pouco sobre SAF, sobre síndrome do anticorpo antifosfolípide, a gente sabe que SAF está muito relacionado com a ocorrência de trombose venosa, trombose arterial e com perda fetal no primeiro trimestre de gestação. De achados laboratoriais, geralmente a gente vê a presença de anticorpos antifosfolípides, né? Então pode ver anticardiolipina positivo, anticoagulante lúpico ou anti-beta-2-glicoproteína positivo. São os exames que a gente tem que pedir para testar esses pacientes com suspeita de SAF. De alteração cardiovascular, que a gente vê mais comum em SAF, a mais comum é endocardite de Lieberman-Sachs, que a gente já comentou no lúpus, que costumava ter relação mesmo de lúpus com SAF. Então a gente pode ver mais casos de endocardite de Lieberman-Sachs nesses pacientes com SAF. O mesmo padrão, desde o espessamento valvar até uma presença de uma vegetação estéril. A maioria deles é assintomático, não vai precisar de nenhuma medida mais agressiva, mas pode evoluir com insuficiência cardíaca e pode precisar futuramente de troca valvar, como a gente já comentou nos casos de lúpus. Além de endocardite de Lieberman-Sachs, a gente pode ter uma trombose coronariana, levando a infarto. As estatísticas variam de 0,5% até 6% dos pacientes com SAF. Pode ter AVC ou AIT, pode ter amorose fugaz, várias condições que são relacionadas geralmente com ocorrência de trombose arterial. Como que a gente vai tratar esses pacientes com SAF? Então, o paciente com SAF a gente deve anticoagular, obviamente, e a droga de escolha aqui é varfarina. Mas será que não dá para usar novos anticoagulantes? Saíram alguns relatos de caso, foram tentar fazer estudos mais robustos e viram que o negócio não é tão tranquilo assim não. Geralmente, paciente com SAF, que tem um risco maior de trombose, que teve vários episódios, a gente acaba deixando anticoagulado com NR entre 2,5 e 3,5, então com um NR um pouco mais alto. E daí, quando vai utilizar novos anticoagulantes, a gente vê que a eficácia não é semelhante. Um estudo que nos mostrou isso foi o estudo TRAPS. O estudo TRAPS foi um estudo que foi realizado com pacientes com SAF de alto risco. Então, eram pacientes com SAF ou triplo positivos, então eram pacientes que tinham anticardiolipina positivo, anticoagulante lúpico positivo e anti-beta-2-glicoproteína positivo, ou que já tinham algum evento trombótico prévio. Então, eles pegaram esses pacientes com SAF de maior risco e compararam anticoagular com varfarina ou com rivaroxabana, com um novo anticoagulante. Com 120 pacientes randomizados, eles viram que já tinham acontecido 7 eventos com pacientes tomando rivaroxabana, comparado com nenhum evento com os pacientes tomando varfarina. Então o estudo foi interrompido precocemente e a partir daí viram que não é tão simples realmente, que não dá para ficar simplesmente trocando varfarina por novos anticoagulantes nesse cenário. Mas havia algumas críticas, que rivaroxabana é utilizado uma vez por dia, tem uma meia-vida em torno de 12 horas, então vai ficar um tempo descoberto. Então, ainda não está definido o assunto. A princípio, não deve ser utilizado nenhum novo anticoagulante para SAF, para esses SAF de maior risco. Mas tem um estudo correndo que chama ASTRO-APS, que é um estudo com apixabana. Daí está testando a apixabana, 5 mg 2 vezes por dia, comparado com varfarina, para ver se o resultado vai ser semelhante. Se vai ser não inferior, como você mostrou rivaroxabana, e não vai dar para utilizar, vai ter que ficar só com varfarina mesmo, ou se a apixabana poderia ser uma alternativa. Por enquanto, com a evidência que a gente tem até agora,
tá? Paciente com SAF, vai precisar de anticoagulação, a anticoagulação deve sempre ser varfarina. A gente não deve utilizar, por enquanto, não anticoagulante para pacientes com SAF. Não há evidência para isso. Em relação à artrite reumatoide, a artrite reumatoide é uma doença bem prevalente também, é uma poliartrite inflamatória simétrica que acomete mais mulheres do que homens, então uma proporção de 3:1, e também pode levar a várias manifestações cardiovasculares. Então a gente já comentou, ele pode estar relacionado com o processo de aterosclerose acelerada, então uma doença inflamatória crônica, né? Então a gente pode ver uma progressão maior de placa, já tem estudos mostrando mais espessamento de íntima de carótide, a progressão de placa, etc. E a gente sabe que paciente com artrite reumatoide teria um risco semelhante a um paciente com diabetes de evoluir com algum evento cardiovascular. E isso é uma coisa que a gente geralmente esquece na prática. A gente tem que cuidar bem desses pacientes com artrite reumatoide. Eles costumam ter mais fator de risco também, costumam ter mais síndrome metabólica, costumam ter mais lipidemia. Então a gente tem que controlar bem tanto a doença de base como os demais fatores de risco. O que a artrite reumatoide pode causar também? Ela pode levar a derrame pericárdico em 1 a 2% dos pacientes, e geralmente é mais prevalente em homens, a ocorrência de derrame pericárdico, e em geral não tem muita repercussão, costuma ser subclínico. Pode dar acometimento valvar também, um espessamento valvar também, geralmente sem comprometimento clínico, que vai precisar de alguma abordagem mais agressiva. Pode ter uma incidência um pouco maior também de fibrilação atrial, geralmente associado a outros fatores de risco. Quando a gente está falando de cometimento pulmonar, pode ter derrame pleural também, pode ter nódulo pulmonar, pode ter doença intersticial, pode ter hipertensão pulmonar. Então, a gama de alterações que podem ocorrer decorrentes de artrite reumatoide é muito ampla também. Enquanto as artropatias soronegativas, aqui a gente está falando de espondilite anquilosante, artrite reativa pós-infecção, artrite relacionada às doenças inflamatórias intestinais e artrite psoriática. Então, a gente sabe que espondilite anquilosante e artrite reativa pode evoluir com acometimento de arco aórtico e também de válvula aórtica. Então, a gente pode ter um espessamento valvar aórtico e uma alteração estrutural que vai levar a uma insuficiência aórtica com regurgitação, que pode até evoluir de forma grave, até precisar de alguma abordagem. A gente sabe que essas doenças também, principalmente a espondilite anquilosante, pode evoluir com uma fibrose subaórtica. E isso justifica a ocorrência de alterações de condução nesses pacientes. Então, tem alguns relatos de até 30% de comprometimento do sistema de condução nesses pacientes com espondilite anquilosante. Que pode ir desde um atraso de condução intraventricular, um BAV inicial e evoluindo até com um BAV total. Então, estudo de condução nesses pacientes é uma coisa que a gente precisa ficar de olho. E sobre esclerose sistêmica? Esclerose sistêmica geralmente inicia com um quadro de inflamação vascular que segue para uma fase fibrótica que pode envolver diversos sistemas. Na esclerose sistêmica, um dos sistemas mais preocupantes é o sistema pulmonar, principalmente quando o paciente evolui com hipertensão pulmonar. Então, a hipertensão pulmonar é uma das maiores causas de óbitos nesses pacientes com esclerose sistêmica. E 5 a 12% dos pacientes evoluem com hipertensão pulmonar. O quadro geralmente se inicia com um quadro de dispneia e às vezes demora para fazer o diagnóstico. Um diagnóstico tardio de hipertensão pulmonar pode afetar ainda mais a sobrevida desses pacientes. Então, a sobrevida desses pacientes após o diagnóstico de uma hipertensão pulmonar mais grave pode ser em torno de 50% em 3 anos. Ou seja, metade morre em 3 anos. É uma doença bem grave. Quando um paciente evolui com uma fibrose pulmonar associada, o prognóstico fica pior ainda. Então, para esses pacientes que evoluem com hipertensão pulmonar, o que a gente pode fazer é mais um tratamento padrão que a gente pode utilizar para pacientes com hipertensão pulmonar. Então, pode utilizar os antagonistas dos receptores de endotelina, como a bozentana, pode utilizar drogas que atuam nas vias das prostacyclinas, como o iloprost, ou inibidor de fosfodiesterase 5, como o sildenafil. Mas mesmo assim, o prognóstico deles não vai ser muito bom. Essas drogas podem melhorar um pouco a capacidade funcional dos pacientes, mas não bloqueiam totalmente a evolução da doença. Além do problema pulmonar, o que mais pode acontecer com o paciente com esclerose sistêmica? Uma das coisas que pode afetar muito o acompanhamento cardiológico são as crises renais. As crises renais de esclerose sistêmica costumam evoluir com bastante hipertensão
E aí, a droga de escolha para tratar a pressão arterial nesses pacientes são os IECA, os inibidores da ECA. Se necessário, pode associar também bloqueador de canal de cálcio. Mas a droga principal aí que pode mudar o prognóstico é inibidor de ECA. Essa informação é importante. Além disso, pode ter também um quadro de derrame pericárdico no paciente com esclerose sistêmica, geralmente discreto, que tem pouca repercussão, e pode também ter um quadro de miocardite, que também é mais raro, mas pode também evoluir com um quadro de cardiomiopatia, que você vai fazer biópsia, vai encontrar fibrose miocárdica também. Então, em relação às miosites, então, polimiosite e dermatopolimiosite são doenças que afetam o músculo esquelético e geralmente evoluem com uma fraqueza importante de membros proximais. É uma doença que pode afetar também a parte de cutânea, então a dermatopolimiosite pode ter manifestações como um heliótropo violáceo, pápulas de Gottron, com eritema periungueal, e geralmente cursam com elevação importante de CPK, de enzimas musculares. Além disso, a eletroneuromiografia pode ajudar também no diagnóstico da doença. Quando a gente está falando de acometimento cardiovascular desses pacientes, o que a gente pode ver seria um quadro de miocardite, que é raro, não é muito comum a gente ver. É um pouco mais frequente a gente encontrar distúrbios de conduções nesses pacientes. Então a gente pode ver BRD, bloqueio divisional anterior superior, um BDAS. E é interessante a gente acompanhar esses distúrbios de condução desses pacientes, porque eles podem evoluir mais para frente com um BVT. Então, paciente com polimiosite ou dermatopolimiosite, é interessante acompanhar se há ou não a presença de uma miocardiopatia e se está progredindo ou não um distúrbio de condução ventricular, que pode afetar na conduta lá no futuro. Para finalizar, a gente vai discutir um pouquinho agora sobre vasculites. Em relação às vasculites de grandes vasos, a gente tem a arterite de células gigantes, que pode evoluir também com um quadro de dilatação de aorta, pode evoluir com pericardite e com arterite coronária também. E uma que a gente costuma ver um pouquinho mais na prática, que é a arterite de Takayasu. A arterite de Takayasu é uma doença que acomete geralmente mulheres, geralmente menor que 40 anos, e é um quadro dramático que vai evoluindo, na verdade, com várias lesões estenóticas difusas. Pode haver uma dilatação de aorta ascendente e evoluir com insuficiência aórtica, que pode precisar até de abordagem cirúrgica, mas geralmente o quadro se inicia com lesões estenóticas. O mais comum é começar com claudicação de membros superiores, dor para fazer as atividades de membros superiores. Então é bem comum iniciar com estenose subclávia. Aí você vai examinar o paciente e você pode encontrar sopro em diversos sítios. Né? Pode ter estenose de carótida, pode ter estenose de mesentérica. E um quadro que pode acontecer também é estenose de artéria renal. A estenose de artéria renal pode evoluir também com um quadro de hipertensão, que vai ser mais uma coisa que o cardiologista vai ter que ajudar a controlar. Além desse quadro de lesões estenóticas que a paciente com Takayasu pode apresentar, ela pode vir também com um quadro inespecífico associado. Então, com letargia, com artralgia, com febre, com sudorese noturna. Então, isso aí também tem que passar na cabeça que pode ser Takayasu. Exames de sangue geralmente vêm com elevação de PCR e VHS, pode vir com anemia normo-normo, com uma hipergama-globulinemia e com uma hipoalbuminemia. E geralmente os exames que nos ajudam mais, aí a gente começa a investigação por ultrassom, mas tomografia e ressonância vão conseguir caracterizar melhor quais são os sítios de estenose dessa paciente. E sobre doença de Kawasaki? O clássico que a gente ouve de acometimento cardiovascular da doença de Kawasaki é o aneurisma de coronária. Mas doença de Kawasaki pode levar também a alteração de pericárdio, a miocardite, pode levar ao acometimento valvar e infarto relacionado ao acometimento coronariano mesmo. Geralmente acontece principalmente em asiáticos e, em geral, com menos de 5 anos de idade. Então, é uma doença que a gente vê na infância. O pico seria entre 6 meses a 24 meses de vida. Então, geralmente o paciente começa com um quadro com vários sintomas, como geralmente tem febre, tem conjuntivite, tem um quadro de eritema, tem eritema palmar e sola dos pés, e pode, em 20% dos casos, evoluir com aneurisma de coronária. Para fazer o diagnóstico de aneurisma de coronária, a gente pede os exames laboratoriais, provas de atividade inflamatória, e geralmente o ecocardiograma já pode encontrar o aneurisma de coronária.
Então, às vezes, a gente não precisa partir para cateterismo. Como a proposta de tratamento para esses pacientes não ter nenhuma intervenção percutânea, em geral a gente evita fazer o cateterismo se possível, porque ele tem um risco maior nesses pacientes de evoluir com um infarto perioperatório durante o procedimento de cateterismo. Então a gente não precisa fazer para todo mundo. Se o diagnóstico está claro, a gente tem que tentar instituir o tratamento. E como que a gente vai tratar esses pacientes com Kawasaki com aneurisma de coronária? O próprio aneurisma de coronária pode regredir em 1 a 2 meses. Na maior parte dos casos acaba regredindo, mas tem uma mortalidade aí de 1 a 2%. Então, se você identificou um aneurisma de coronária importante, você vai propor um tratamento clínico. O tratamento aqui é AS, 80 a 100 mg por quilo por dia, dividido em 4 vezes por dia. A gente tem o medo de ou o paciente evoluir com morte súbita por infarto, então trombose o aneurisma e o paciente infarta, ou por ruptura mesmo, pode romper o aneurisma e o paciente evoluir com morte súbita. Então o tratamento vai ser AS mais imunoglobulina. Então esse tratamento já está provado que consegue aumentar a chance de regressão do aneurisma de coronária. Então é isso que a gente tem que fazer para os pacientes com Kawasaki. Então é isso de doença reumatológica e manifestações cardiovasculares. Você viu que tem várias doenças reumatológicas que podem evoluir com complicações cardiovasculares. Então muitas vezes o cardiologista vai ter que entrar junto na jogada para ajudar a cuidar bem do paciente. A doença reumatológica é complexa, muitas vezes o reumato vai precisar de ajuda de outras especialidades para cuidar de forma mais ampla desses pacientes. Então, se sobrou alguma dúvida, manda aí pra gente. Se curtiu, compartilha com os amigos e continua ligado aqui no Cardio Papers. A gente sempre vai trazer informação nova para vocês.